Eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. E esse, gente, é o Mercúrio, meu nenenzinho laranja, que tem 2 irmãos. Um irmão dele é o Raio, que eu já apresentei. Ele fica assim comigo, gente, ó. Eu peguei ele de uma amiga minha, ela tinha pego... Uma amiga minha tinha pego uma gatinha na rua, não sabia que tava prenha. Aí antes de nascer, ela falou assim: ai, Leca, fica com algum? Aí eu olhei e falei: ah, eu não tenho laranja. Se nascer um laranja, eu quero. Aí ele foi o primeiro que saiu. Depois veio o irmãozinho dele, o Raio. E tem uma outra que também é irmã dele que eu vou mostrar pra vocês. Eu sou o Mercúrio. Tuane, idade 25 anos, caixa. A minha história com macho escroto começa em Manaus, onde eu nasci, com 18 anos. Não sabia nada, não tinha experiência nenhuma. Aos 18 anos foi a pior coisa que aconteceu nesse relacionamento. Mas eu comecei a me relacionar com ele aos 16 anos. Então foi aquele cara que eu dei o primeiro beijo, o primeiro amasso. E ele, desde o começo, assim, ele me tratava como uma princesinha mesmo. Ele não foi grosso, nada disso. Pelo contrário, ele me preparou para o primeiro beijo, porque a gente ficava só no selinho. Depois que ele sabia, né, que eu nunca tinha feito nada, ele fez todo um auê de preparar flores, bombons, de escolher o melhor motel. Antes de acontecer lá o primeiro rally rola, ele quis que eu fosse no médico para ver como é que tava tudo. Me comprou o melhor perfume para a situação. Saiu comigo para escolher lingerie. Foi toda uma coisa. Com certeza vocês vão se perguntar, mas espera aí, 16 anos no motel? Pois é, aqui em Manaus tem lugares considerados motéis que não são pela lei, que não tem nada registrado, que sim, menores entram e saem a hora que quiserem. Ainda mais se o cara for amigo do dono ou tiver alguma influência grande na região. Tô falando aqui, né? Essa palavra que deve ser lugares muito mais modernos, até parecidos com hotéis para vocês aí em outras regiões. Mas aqui é como se fosse uma casinha distante ali que você vai e resolve o que tem que resolver. Ele me preparou e preparou esse lugar também. Ele tinha conhecimento com pessoas de lá. Ele já tinha 19, 20 anos e eu 16. E ele não foi grosso, foi delicado. Perguntou o que eu tava sentindo, como que era. Fez tudo da melhor maneira possível, tanto que eu fiquei com ele desde os 16 até os 18, quando, sem querer, eu engravidei. Eu sempre tive o sonho de ter filho, não fiquei assustada, eu queria a criança e achei que ele, por todo o tratamento que ele tinha me dado todo esse tempo, também pensaria igual a mim, só que não. Depois da notícia, ele começou a ficar cada vez mais distante. Isso, gente, era um namoro que eu já conhecia a família dele, a minha família já conhecia ele, a gente sempre tava um na casa do outro, sempre participando de todas as festividades, ficando o fim de semana, era tudo assumidíssimo. E ele começou a cortar, me podar das reuniões na família, de eu ficar na casa dele, até o ponto dele chegar e falar que tinha que conversar seriamente comigo e falar que ele não iria segurar essa onda de ter um filho agora, que ele não estava no momento, que ele estava pensando em outras coisas e que isso não caberia na vida dele. Deixa bem claro que ele não assumiria, que ele iria sumir da minha vida, terminar comigo, caso eu tivesse a criança. E isso foi uma redoma, porque não foi só ele. A família dele fez questão de me sentar, colocar os prós e contras do que aconteceria se eu tivesse esse bebê, porque eles também estavam a favor de que eu interrompesse. Eles falavam assim que a vida dele tá começando agora, ele tem que estudar, ele tem que trabalhar, isso vai parar tudo e a gente pode resolver isso rapidinho e de me diminuía, sabe? Como se não fosse importante, como se não fosse uma vida.
eu nem cheguei a explicar direito para minha família de tanto envolvimento que eu tive ali para que fosse feito o que eles queriam desde o começo. Eu só saí daquela casa quando eles conseguiram me fazer interromper essa situação. E no dia que isso aconteceu, foi o pior dia da minha vida, porque eu fiquei uns dias sumido da minha casa. E todo mundo percebeu que tinha acontecido alguma coisa, mas eu nunca abri isso direito para minha mãe. E parecia assim que eu nunca mais ia poder ter uma criança, do modo que foi feito, com a brutalidade, com a grosseria, com a falta de preocupação. E depois que passou assim, no outro dia já que tinha feito, eles simplesmente me descartaram. E me descartaram como pessoa, como namorada, como mulher, como tudo. Não importava mais, eles nem queriam, tipo, eles nem deram continuidade, né, que se tinha que tomar algum remédio, tratamento, como que era. E aí, infelizmente, eu tive que contar pra minha mãe pra ter essa continuidade, saber o que que tinha que fazer, o que que não tinha que fazer, porque eles já não estavam mais nem aí. A família dele e ele sumiram do mapa. E o pior é que depois de deixar essa grande marca em mim, passou, eu acho que não chegou a completar um ano, 8 meses. Ele me procurou de novo, achando que ele tinha o direito de continuar comigo, de voltar comigo a hora que ele quisesse. E isso se tornou uma perseguição absurda, que eu não consigo descrever em poucas horas para você nessa história. Eu tenho uma história um pouquinho pior para contar que aconteceu na Suíça. Mas eu posso dizer que foram um dos piores momentos da minha vida e que essa perseguição só parou quando ele engravidou outra menina ao mesmo tempo que ele estava tentando voltar para mim. O que eu posso dizer dessa fase da minha vida para vocês é que parecia que eu estava num açougue. Foi uma carnificina sem fim o que fizeram comigo enquanto mulher para interromper toda essa situação. Eu não quero descrever e me alongar aqui, mas eu acho importante deixar um pouquinho da marca de tudo que eu passei com esse brasileiro. Depois de anos de tudo isso é que eu fui conhecer o Greg. Eu tinha 25 anos e estava num bar que era uma coisa que eu fazia praticamente toda sexta e sábado. Greg, idade, 37 anos, exportador. Eu ia pra lá, ficava bebendo, conversando, dançava um forró, voltava pra minha casa, não me envolvia com ninguém, mas nesse dia o forró tava bem diferente. O forró tava bem agitado porque os gringos tinham chegado na região. E quando os gringos chegam, é um pega pra capar pra saber quem que vai ser escolhida, quem que vai pegar quem. E eles só passam a rasteira em todo mundo e depois dá um tchauzinho. O que não adianta muito, porque quando eles voltam na outra temporada, tá todo mundo oriçada de novo. E nessa noite não podia ter sido diferente. Tinha o Greg e mais um, mas o Greg era o mais desejado porque ele sabia falar português. E ele tinha meio que uma casinha lá que ele ia e voltava de temporada em temporada. Pelo que eu entendi, ele já era um pouco conhecido, mas eu ainda não tinha visto ele, sei lá por que, na região. Eu sei que o Greg, a cada música, trocava de parceira, conversava, se esfregava, e era um suor, um pega pra capar. E eu ali, só de longe olhando, chamou sim a minha atenção, porque ele tinha um olho azul e o outro não, além do português, né? Eu não ia concorrer com aquelas mulheres todas, eu não tava nem aí, sentada só virando meu copinho de cerveja. Até que o Greg desistiu da manada que tava em volta dele e começou a me olhar de longe. Chegou perto, perguntou meu nome e se podia dançar comigo. Eu falei que não podia, não, porque ele já tinha dançado com metade das mulheres daquele lugar e já tinha ido pro escurinho com duas que eu tinha visto. E aí ele ficou ali batendo papo, até que eu aceitasse dançar com ele. Da primeira música que eu dancei com ele, ele não me largou mais. As outras músicas todas tocadas, ele dançou só comigo. Aí começou aquele olhar da multidão toda, porque o Greg já tinha escolhido quem ele queria para levar para casa dele. E nesse caso era eu. O Greg era de branco para pálido transparente, para não falar invisível. E ele colocava umas camisas de flores bem coloridas, da qual chamava mais atenção
da qual a noite parecia que estava até fluorescente perto da pele dele. Mas o que mais me conectou com o Greg foi o cheirinho dele de Bebê Johnson, porque assim, naquela suadeira toda depois de dançar, ele ainda estava cheirando o perfuminho de neném. Dali mesmo ele já me levou para casa dele, já aconteceu o rally rola e foi do jeito que eu nunca tinha feito antes, porque foram várias experiências diferenciadas. Por exemplo, eu nunca tinha engolido todo o danoninho, com ele eu engoli. Greg visitou todos os meus orifícios do corpo, nem a orelha conseguiu fugir. Depois de tanta 51 na cabeça, teve uma hora que o Greg tava lá achando que o buraco, que as minhas pernas fechadas era onde ele tinha que estar colocando, entendeu? Ele tava lá achando que já tava por dentro de tudo, e não, ele só tava mesmo no meio das minhas pernas. Essa hora foi uma hora que eu fiquei com vergonha alheia, porque, mas também não parei pra explicar. Quando eu vi, ele tava lá, entendeu? No meio das minhas duas pernas. Mas o Greg não me deixou se sentir uma brasileira desvalorizada de uma noite só. Até porque quando a gente acordou, ele tinha feito um café da manhã maravilhoso e tinha me pedido em namoro. Falou que eu não precisava nem sair da casa dele, mas eu quis sair para avisar minha família. Porque nessa região, estar namorando com um gringo é como se fosse um Oscar. Pelo menos na minha área. Não tô falando de Manaus todo e nem que todas as pessoas de Manaus pensam assim. Eu estou falando da minha realidade, tá bom? Por favor, mulheres e homens de Manaus que têm uma vivência, um pensamento diferente, está aberto para que vocês comentem nos comentários e ajude o resto do pessoal a refletir sobre uma situação diferente dessa. Eu não neguei de ficar na casa dele porque minha casa era entupida de irmão. Não tinha muito espaço para mim. Então eu achei ótimo. Pensou você conseguir sair de casa e ainda não ter nenhum gasto com isso? Ele conheceu todo mundo, meu pai, minha mãe, era uma comemoração, uma fazição de comida, uma fazição de coisa, e as primas e todo mundo olhando torto, porque assim, ela conquistou um gringo. O que é conquistar um gringo ali? Qual é o pensamento? Qualidade de vida melhor. Vou conseguir sair de Manaus, vou visitar o resto do Brasil e vou visitar a Europa também. Meu trabalho de caixa foi minguando, porque eu faltava por a gente ter uma noite maravilhosa, por ele pedir para eu ficar, por me dar coisa para comer muita e eu atrasar, fazer um denguinho ali de manhã, foi minguando até que eu perdi. Naquele começo ele falou que não tinha planos de voltar para a Suíça, até porque ele tinha a casinha dele lá em Manaus. E outra coisa, ele sempre me falava que ele me amava por eu ser brasileira, que ele era viciado em brasileira, na alegria, no jeito divertido, na abertura, nas roupas, em tudo. Que ele só queria saber de brasileira, por isso que ele tinha uma casinha ali. E é bom que vocês guardem essa frase, porque essa frase vai se transformar em uma coisa que eu não consegui entender no primeiro momento que ele me falou, e que se eu tivesse percebido que ali já tinha um sinal de algo estranho, talvez eu não estivesse na situação que eu estou agora. 2 meses juntos, e o que aconteceu? Eu engravidei. E essa gravidez, ela veio com um misto de medo e felicidade. Porque assim, eu sempre quis ser mãe. E eu achei que depois do jeito que eles tinham feito comigo lá naquilo que eu contei pra vocês, eu já não teria essa possibilidade. Então eu fiquei muito feliz e eu prometi pra mim que dessa vez eu ia cuidar do meu filho, da minha filha da melhor forma possível e que ninguém ia fazer eu interromper essa de jeito nenhum. Então aí que veio o medo, porque eu não sabia como que o Greg ia reagir quando eu falasse que eu tava grávida. Então eu meio que engolia e não conseguia contar pra ele nunca que eu tava prenha. Quando eu tive coragem, eu até fiz um jantar tudo pra ele. Acho que ainda não passou um mês, mas meio mês deve ter passado. Bom, fiz toda uma preparação pra contar pra ele. E ele ficou feliz quando eu contei. Mas o negócio de se distanciar, eu percebi que aconteceu. Não igual ao outro, de uma forma mais sutil, mas aconteceu.
Ele em nenhum momento falou de interromper, falou que estava muito feliz por isso, que queria ser que sempre quis ser pai e tal. Só que assim, eu marquei um jantar com ele para ele ir na minha família pra gente contar e ele não apareceu. Isso foi depois de uma semana. Eu mandei mensagem para ele, a mensagem não chegava. No outro dia eu continuei mandando mensagem, a mensagem não chegava. Eu fui até onde ele morava e aí o porteiro falou para mim que ele não estava mais lá, que ele tinha ido embora. E aí eu entrei em desespero, porque eu também não, porque eu não queria interromper nada, mas eu também não queria ser uma mãe onde o filho não tivesse o pai. O Greg só apareceu depois de 5 dias, me mandando mensagem falando que estava na Suíça, que teve que sair correndo porque o pai dele tinha ficado doente e era caso de vida ou morte. Eu não sabia, nesse ponto da história, eu não sabia o que realmente tinha acontecido. Eu vou abrir aqui para vocês já terem consciência, mas eu passei tudo que eu vou contar depois sem saber que tinha acontecido isso, ok? Na verdade, não era o pai do Greg que estava doente. Na verdade, o Greg, ele tinha uma esposa brasileira lá na Suíça que ele já tinha montado uma vida de anos. Eles tinham negócios juntos. Os negócios que ele vinha fazer em Manaus, que ele vinha para fazer aqui no Brasil, eram conectados a essa esposa. E essa esposa estava com câncer, estava no final do tratamento. E quando ele voltou para lá, ela estava nos últimos dias de vida. Então, quem faleceu foi essa esposa. E, pasmem, o Greg tinha 2 filhos adolescentes com essa mulher. E assim que ele voltou e percebeu a situação, ele não cuidou dos filhos, porque os filhos já tinham entrado em usar algumas substâncias por causa da situação da mãe e como o pai largava ela. Então o Greg chegou lá e achou que era melhor, o jeito mais fácil de se desfazer de toda essa situação era colocar essas 2 crianças em um internato aonde ele visita a hora que ele quiser. Ele não tem responsabilidade nenhuma. Ele colocou a situação do pai, da morte do pai, na frente como desculpa para não voltar mais para o Brasil. Nem tocou mais na questão de eu estar grávida, disso ser um problema e como que ia resolver. Começou a fingir que nada estava acontecendo. Eu não tive ajuda financeira dele e isso só mudou quando eu consegui, através de uma brasileira que morava lá na Suíça, o nome dele inteiro e o endereço dele. Aí as coisas começaram a ficar diferentes e ele começou a se preocupar com tudo isso. Mas toda a parte de gravidez, pré-natal, de ter o neném, tudo isso eu vivi sozinha aqui no Brasil, sem nenhuma ajuda do Greg, até eu pressionar ele de que eu iria atrás dele para conseguir os meus direitos de mãe. Ele não pedia foto da criança, ele não quis saber como é que foi o parto, nada. Ele não participou de nada. E aí, quando eu comecei a pressionar, ele abriu que na cabeça dele ele achava que ele não era o pai, ele não sabia o que eu tinha vivido antes de conhecer ele, que talvez ele tivesse que se confirmar. E enrolou até falar que ele só assumiria a criança depois do teste de DNA lá na Suíça e que aí sim ele se sentiria aberto para casar comigo e ter uma família. Só que ele ainda fez eu tipo juntar moedinha com mãe, com pai, com amigo, com vizinho, empréstimo com o irmão e do meu trabalho que eu já nem tinha mais as minhas economias. Ele fez eu juntar um monte de coisa para ajudar a pagar a passagem na Suíça. Porque aí nesse momento ele abriu que também tinha que me contar que ele tinha sido casado, que ele tinha filhos, que a esposa tinha morrido ao mesmo tempo que o pai, mas que ele não queria me contar, que por causa disso os bens dele estavam bloqueados, congelados, então ele não podia me ajudar com muito. E que por isso que também ele não tinha ajudado até agora, porque depois, mesmo do neném nascendo, crescendo e tal, todo esse tempo ele ainda não tinha abertura na justiça para pegar o dinheiro dele
com a esposa. Acreditem se quiser, ele jogou uma dessa pra mim. E ainda falou que tinha que cuidar dos filhos, que mesmo no internato ele tinha que pagar taxas e não sei o quê, e que ele não estava conseguindo recuperar o dinheiro que ele usava, que ficou tudo congelado depois da morte da esposa. Então, juntando dele, juntando da minha família, juntando de todo mundo que tava me empurrando para ir para a Suíça, porque lá eu ia ter uma vida melhor, eu ia conseguir trabalhar, mandar dinheiro para eles, ia cuidar do meu filho de uma forma melhor. Para eles eu tinha que se dar meu pé lá, porque lá eu ia conseguir todos os meus direitos. Então, juntaram tudo isso para que eu fosse junto com o meu filho para a Suíça. País desenvolvido, família formada, o que poderia ser melhor do que a Suíça? Teria sido melhor eu ficar no Brasil, porque o terror que eu vivi lá, a perturbação que eu vivi lá, eu não teria vivido no meu país, mas eu ainda acho que foi a minha melhor escolha e não vou mudar isso. Vou contar aqui para vocês. Chegando na Suíça, eu fui para casa dele, foi feito o exame, deu que o filho era dele, e então ele resolveu assumir. E aí ele assumiu todas as despesas da criança e disse que iria me assumir também. Mas isso foi se transformando com os dias que eu fui morando com ele. Porque eu comecei a entender que ele queria que eu fizesse todos os afazeres de casa. Ele começou a me tratar como se eu fosse uma doméstica do lar e nem as relações que a gente tinha. Ele não me procurava mais como mulher, mas me queria para fazer todas as coisas para ele na casa, desde lavar a cueca até fazer o jantar e organizar todas as questões de trabalho para ele. Então eu era ali uma dona do lar, para que ele continuasse cuidando do meu filho. E eu aceitei porque ali eu vi que tinha uma oportunidade maior do que no meu país. Falei, não tem problema, se ele não me quer como mulher, eu vou continuar aqui e o meu filho vai estar perto do pai. Ele passava um tempo imenso no celular, eu via as notificações, via as conversinhas, às vezes escutava os áudios e chamadas de vídeo que ele sempre estava falando com várias brasileiras. O tratamento com meu filho também não existia como se fosse filho dele. Ele começou a trazer o meu filho para o ambiente de faxineira e de filho só da faxineira que eu estava sendo para ele na casa dele. Até que ele resolveu bater o martelo de que ele não queria realmente nada comigo. E lembra aquela frase que eu falei para vocês guardarem, que era sobre eu sou viciada em brasileira, eu amo a alegria, o corpo, tudo e eu quero é brasileira. Essa frase se repetiu, mas se repetiu na minha cara para dizer que uma brasileira estava chegando para ficar com ele na casa. E não só isso, ele pediu para que eu saísse com o meu filho da casa nessa temporada em que a brasileira, temporada de 15 dias, iria ficar lá com ele na casa. Eu me questionei, mas para onde eu vou? Eu não sei o idioma, eu não sei para onde que eu vou. E ele simplesmente falou, te vira. Desesperada, eu mandei mensagem para a amiga brasileira que tinha me ajudado, só que ela estava viajando com o namorado suíço, não tinha a chave de casa, meio que, não sei se ela desconversou, eu senti que ela ali não queria me ajudar naquela hora, e eu fiquei sozinha na rua com o celular e o meu filho. A única coisa que me passou pela cabeça e a única saída que eu pensei na hora foi de começar a dar match no Tinder, encontrar um suíço e pedir para ficar na casa dele. E vocês podem acreditar ou não, mas foi assim que eu consegui um teto no tempo que ele estava com outra brasileira dentro de casa. Eu fui para a casa de um suíço desconhecido com o meu filho
e aceitei fazer tudo o que ele quisesse para que eu ficasse ali por uns dias. E aí eu posso dizer para vocês que eu vivi o terror do inferno na Terra. Para fazer algumas coisas que esse suíço queria e eu ter comida e o teto, enfim. Ele chegou algumas vezes a deixar o meu filho dentro do banheiro para que ele não visse nada que estava acontecendo. A primeira vez que eu voltei depois dos 15 dias estipulados pro meu quase marido, ele não queria me deixar entrar em casa. Depois de muita insistência, ele deixou eu voltar, com a condição de que eu fizesse tudo aquilo que ele quisesse nos serviços domésticos. E ele começou a agir como se nada tivesse acontecido. A brasileira tinha ido embora, ele já estava conversando com outra, e no outro mês essa brasileira chegaria novamente. E eu já assustada, com medo de que eu teria que sair do lugar, tentei fazer o melhor que eu podia nos serviços dentro de casa, até ele falar que como eu tava boazinha, como eu tinha aceitado toda a situação, eu poderia ficar lá na casa e fingir que eu era a empregada dele para que a brasileira não desconfiasse e assim eu não precisava ficar na rua ou passar por algum perigo maior. Só que óbvio que isso não deu certo, porque essa brasileira chegando, a gente já tinha uma vivência de casal errada, mas tinha. Por exemplo, ela notou que tinha roupas do meu filho, minhas roupas, no guarda-roupa, nas coisas dele. Os nossos documentos estavam juntos quando eu tive que pegar, ela viu. Eu falei com ele e usei palavras chamando ele com apelidos que eu soltei sem querer e ela entendia que tinha algum envolvimento ali. Fora o meu filho que estava na casa comigo, todo mundo morando lá e que era a cara do pai. E que sim, às vezes chegava e tentava ter um abraço, pegava na barra da calça dele. Tudo isso com essa brasileira lá tentando entender o que estava acontecendo. E ela foi muito rápida e muito esperta. Só na cabeça dele que isso iria dar certo. Qualquer pessoa ia entender que a gente já teve algum envolvimento e que aquela criança era o filho dele. Ele também resolveu optar por isso porque estava no inverno e ele não ia me deixar no frio, na rua. O inverno lá é bem rigoroso. Bom, essa brasileira fez um escândalo. Ela tinha dinheiro, então ela pegou as coisas dela e caiu fora. E esse cara virou o capeta na terra pra cima de mim, porque a culpa era minha de ter dado muitos sinais sobre que a gente tinha alguma coisa, porque ele sempre era o correto e inteligente e que tava ali, o único objetivo dele era traçar a brasileira. Ele só fazia isso da vida dele. E quando ele enjoava, ele trocava, né? Então ele meio que se sentiu lesado porque ele não conseguiu traçar a brasileira o tempo que ele queria traçar. E ele já tinha outras na manga, ele chamou outra em menos de 2 semanas. E com esse inverno rigoroso, ele falou então que para ser bonzinho ele ia tentar que eu ficasse em algum outro lugar. Mas no inverno tudo era mais caro. Mesmo assim, ele me colocou em um outro lugar. Só que ele me deixou sem comida, sem dinheiro e sem nada, porque era muito caro o aluguel, as coisas nessa época. Então que eu me virasse. Eu só tinha uma graninha que ia dar assim pra eu comprar, sei lá, 1 ou 2 dias de comida pra mim e pro meu filho. Que foi uma graninha que o outro suíço tinha me dado. E aí eu fiz um bem bolado de ir atrás de alguém que cuidasse pra ser babá do meu filho. Por essa merreca, eu só consegui achar uma imigrante, que eu não tinha nenhuma referência, uma colombiana. E aí, enquanto essa colombiana ficasse com meu filho, eu tava pra dar os matches no Tinder e encontrar outros suíços e outros caras que eu pudesse ganhar dinheiro, que eu pudesse ficar lá, que eu pudesse pegar comida ou que eles me dessem comida pra o meu filho e pra mim. Eu fiz isso. E na maré de azar ou não que eu tava,
Essa colombiana não era uma boa pessoa. Quando eu voltei para levar comida para o meu filho, com o que eu tinha conseguido com um dos suíços que eu tinha me encontrado, essa colombiana tinha deixado o meu filho só de cueca. Ela levou as roupas dele, ela levou as minhas roupas, os meus documentos, o meu dinheiro, tudo que eu tinha colocado lá para viver os 10, 15 dias naquele lugar. Ela roubou. Tudo. E desapareceu. E aí eu tive que pedir socorro para ele me deu um chacoalhão, fez eu voltar para casa. Teve que dispensar a brasileira. E praticamente quase que veio para cima de mim porque eu era um estorvo na vida dele. Mas eu estava decidida de que o meu filho tinha que ficar perto do pai e que eu ia sofrer qualquer consequência que eu precisasse sofrer para continuar ali na Suíça, porque para Manaus eu não voltava mais não. Ele deu uma segurada assim de um mês por aí depois disso acontecer, mas voltou de novo com essa coisa de brasileiras irem para lá e de eu ter que sair. E dessa vez eu pedi ajuda para essa minha amiga brasileira e ela ia, né, para casa do namorado suíço e disse que eu podia ficar lá com a criança. Também tinha uma outra menina que também era brasileira que se propôs a cuidar das crianças e eu não falava, né, que era para eu sair com os caras do Tinder e conseguir alguma coisa. Enfim, eu fui para casa dessa brasileira, mas de novo, eu não tinha trabalho, eu não tinha dinheiro, eu não tinha como me alimentar. Então eu conversava com caras no Tinder que aceitassem me levar comida, me levar qualquer coisa, em troca, né, do siricutico, do tchaca-tchaca, para que o meu filho e eu tivéssemos alimentação. E parece que contaram, né, a movimentação de homens levando comida para mim lá. Essa brasileira não gostou da situação e acabou pedindo depois que eu saísse. A cada dia é uma surpresa aqui na Suíça. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o homem que eu dou match, o que ele vai achar, o que ele vai querer fazer comigo, o risco que eu tô correndo, e eu não sei. Tem dia que eu tô na rua, tem dia que eu tô voltando e que esse suíço me aceita, porque aí não tem nenhuma brasileira lá. Eu só queria que as mulheres que tentaram me ajudar entendessem que eu preciso disso. Dessa forma eu consigo sobreviver e eu consigo cuidar do meu filho ainda ficar perto do pai. Eu consigo ter condições. Lá em Manaus eu não vou ter condições. Eu não vou voltar para aquele lugar. Até porque aqui tem uma facilidade muito grande dos caras conversarem comigo e me deixarem ficar na casa deles por um dia. E assim eu vou passando de casa de brasileira, de casa de macho do Tinder, de casa do marido do pai do meu filho. E assim eu vou vivendo aqui. Eu já acostumei com a qualidade de vida desse lugar. Eu não quero regredir, não quero voltar para uma coisa pior. E eu vou continuar aqui desse jeito, que tendo quem me ajude ou não. Essa história, gente, chegou em mim porque eu estou em contato com uma ONG lá na Suíça que ajuda brasileiras, que ajuda estrangeiras. E aí uma das brasileiras lá estava tentando ajudar essa brasileira que está passando por isso. Por isso, eu não consigo descrever para vocês o que ela realmente falava para esses caras, esses suíços, para que eles aceitassem a partir de um primeiro match no Tinder, encontrar com ela, levar ela com o filho para a casa deles e deixar ela lá por dias. A única coisa que foi confirmado era que era através de uma troca dela ter relações com eles. Mas como que ela conversava e chegava nessa situação é uma curiosidade que eu sei que vocês terão e que eu também tenho. A única ajuda que ela aceita é se alguma brasileira quiser cuidar do filho delas ou deixar ela por um tempo. Ela não quer e não vai voltar para o Brasil. Ela quer ficar lá nessas condições. Como que a ilusão de uma vida pode se tornar algo de verdade dentro só da sua própria cabeça? O que tem de caso de mana vivendo a ilusão da cabeça como se fosse verdade de que está numa situação melhor para ficar ali com estrangeiros ou não em vários lugares do mundo, não tá no gibi.
Como uma pessoa pode pensar que ficar passando na mão de homem em homem sem saber o que vai acontecer no outro dia em um outro país pode ser melhor do que estar com a sua família no Brasil? Quando a minha opinião é ofensiva, eu prefiro não dar. Mas viver essa vida de risco sem saber o que vai acontecer amanhã e ainda com um filho, eu acredito que não seja a melhor opção. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.